Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e deixe um joinha na mensagem, tudo bem? Vamos direto à palavra de Deus. Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Jó 40, 11-14. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então, também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Nós lemos aqui duas passagens que falam sobre o orgulho. A primeira em Provérbios, dizendo que nós não devemos ser orgulhosos. E a segunda, o próprio Deus questionando a Jó se ele poderia, se a mão direita dele, ou seja, se a força dele poderia livrar-lhe das coisas que poderiam vir a acontecer. Nós sabemos que durante toda a história da Bíblia, durante toda a história da humanidade, uma das coisas que Deus mais abominava, depois, claro, da idolatria, era o orgulho e a soberba de um servo seu. Deus, ele fez com que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o império que era a cabeça de ouro, um dos reis mais ricos e poderosos da terra até então. Ele fez com que Nabucodonosor, quando Nabucodonosor chegou e disse que tudo aquilo, olhando o reino dele, que tudo aquilo era pela força das suas mãos, que tudo aquilo ele conseguiu pela força das suas mãos e por sua sabedoria, Deus fez com que ele ficasse 7 anos pastando no meio do mato, como um animal. Deus fez com que Nabucodonosor tivesse uma doença que se chama licantropia. É como se ele tivesse virado um lobisomem. Ele ficou durante 7 anos pastando com os animais do campo e comendo grama de 4 pés. Até o dia que Deus falou: agora eu vou lembrar a você quem sou eu. E após 7 anos, Nabucodonosor foi despertado pelo próprio Deus, e aí sim ele falou que não havia um Deus tão grande como o Deus de Daniel. Então Deus, ele odeia o soberbo. Deus, ele odeia o orgulho. Você e eu também, quantas vezes, antes mesmo de a gente ser cristão, de a gente se converter a Cristo Jesus, quantas vezes nós quisemos resolver as coisas com nossa própria mão, com nossa própria força. Nós pagarmos o mal com o mal e não o mal com o bem, como Jesus nos ensinou. Então, nós todos temos orgulho, porque isso é inerente do ser humano, mas nós devemos controlar esse orgulho. Nós devemos ter o domínio próprio, que é um dos dons do Espírito Santo, para que esse orgulho não tome conta do nosso ser. Nós devemos ser pessoas humildes diante de todas as pessoas, porque nós não somos melhores que ninguém. E o nosso exemplo máximo é o Senhor Jesus Cristo, que saiu de uma posição de alta honra, a mais alta dos céus. Não estou falando de reinos da terra, não. A mais alta posição do céu, abaixo de Deus, era dele. E ele saiu do céu para vir ao mundo, viveu 33 anos aqui como um ser humano, sofreu tudo o que tinha para sofrer, foi tentado em tudo e não pecou. Ele foi o nosso sacrifício vivo. E Jesus era o contrário do orgulho. Jesus era paz. Jesus era humildade na própria pessoa. Ele, sendo o próprio Filho de Deus, ele se humilhava, ele se humilhou, se submetendo à cruz do Calvário por nós. Não vamos deixar que esse orgulho tome conta do nosso ser.
Vamos pedir a Deus a cada dia mais para que Ele nos fortaleça, para que nós deixemos a soberba de lado, para que nós possamos olhar uma pessoa humilde, uma pessoa necessitada, uma pessoa pobre e pensarmos que nós não somos melhores que aquela pessoa em nada. Às vezes, muito pelo contrário, porque o coração daquela pessoa é muito mais puro do que o nosso. João Batista é um personagem da Bíblia, uma pessoa que viveu na época de Jesus e que o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher não existia ninguém como João Batista. Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso? Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre João Batista. Jesus estava mostrando que no coração de João não tinha nenhum orgulho. João, ele abandonou a cidade, ele abandonou a sociedade para ir morar no deserto, para ter uma comunhão perfeita com Deus. Então João era uma pessoa totalmente humilde, ele não tinha nada de soberba. Tanto é que em uma passagem ele mesmo fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, que o Senhor Jesus Cristo crescesse e o seu ministério diminuísse até acabar por completo. Porque a sua missão já estava completa. Ele já havia preparado o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Então esse orgulho é algo maldito, é algo que não vem do ser humano. O próprio Satanás, como sabemos, ele era Lúcifer, o anjo de luz no céu. Ele tinha a mais alta posição no céu. Ele comandava toda a adoração. Ele se submetia ao próprio Deus, face a face. E ele deixou que esse orgulho, que era pequenininho, se transformasse em algo tão grande que ele quis se levantar contra o próprio Deus. E ele, tão esperto, tão inteligente, que levou consigo, quando foi expulso, 1/3 do céu. Olha o que o orgulho faz com uma pessoa e com um ser, com o próprio anjo, um anjo de luz que ele era. Esse orgulho, ele é algo maligno, ele é algo que o inimigo alimenta o nosso ser. Ah, você não deve levar desaforo para casa. Ah, você vai deixar isso assim mesmo? Não, entre com uma ação judicial contra ele. Não, faça isso. Eu não estou dizendo que é contra a palavra de Deus você pleitear pelos seus direitos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você querer o mal de alguém só por orgulho. Ah, porque ele me feriu. Ele manchou o meu nome. Não. Jesus nos ensinou a dar a outra face. Eu sei que isso é muito difícil, mas é o correto a ser feito. Homens como o próprio rei Saul, que foi ungido pelo próprio Deus, ele deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. Homens como o próprio Salomão, o rei mais sábio e mais rico que já existiu. Durante a sua caminhada, ele se perdeu, ele adorou outros deuses e deixou que o orgulho tomasse conta do seu ser. Até que um dia ele se restabeleceu com Deus e foi salvo, escreveu Eclesiastes, Cantares e está entre os grandes heróis da fé. Mas nós não devemos deixar que esse orgulho tome conta do nosso ser. Nós devemos ser humildes diante de nós mesmos e diante de todas as pessoas, não só nossos irmãos em Cristo Jesus, mas diante de todas as pessoas. Nós devemos ser pessoas humildes. Se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa abastada, você pode se orgulhar e pensar: para que eu preciso daquela pessoa? Para que eu preciso, às vezes, do próprio Deus? Mas basta Deus fazer isso aqui, ó, e colocar uma doença maligna em você. Você pegar um câncer, aí você vai se ajoelhar. Aí você vai deixar esse orgulho que você tem lá no chão. Aí você vai buscar a Deus, sabe por quê? Porque como nós lemos aqui em Jó, Deus perguntando para ele: será que a sua própria força, será que a sua própria mão pode te livrar? Não, a nossa própria mão não nos pode nos livrar de nada. Basta uma doença para nós nos submetermos a Deus. Ai, meu Deus, me cure. Ai, meu Deus, me ajuda.
E cadê o seu orgulho? Foi jogado no vaso sanitário. Então vivamos sem orgulho. Devemos nos orgulhar como? Nos orgulhar em Cristo Jesus, que deu sua vida no Calvário por nós. E se até hoje você não entregou a sua vida para Jesus, faça isso. Faça isso nesse momento. Se ajoelhe, peça a Deus para Ele perdoar todos os seus pecados. Reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. E viva uma vida digna de um cristão, de um servo, de um irmão do Senhor Jesus Cristo. E peça a Deus para que o Espírito Santo trabalhe em você e para que você deixe esse orgulho tão maldito de lado, um orgulho que às vezes toma conta de você mesmo, que ele seja deixado de lado, para que a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo entre no seu coração e você viva para Deus e não para você nesse mundo. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém?